Olá, 900. Estamos de volta mais uma semana. Se estiver aí uma semana aí boa aí de descanso, sem aula terça-feira, sem aula quinta-feira, e retornamos aqui firmes e fortes, aguardando aí, como eu já disse, o cessar dessa situação para que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais, mas reforço, né, aqui que vocês precisam continuar estudando todas as matérias que competem a vocês, vocês precisam estar atentos a todo o conteúdo passado pelos professores, fazendo os exercícios, se mantendo atualizados. Isso é importante para vocês, até porque, né, além de se manter atualizados, bem informados, dando continuidade ao crescimento, também tem a questão da presença, vocês levarem presença. Então é importante, né, esse momento aí, vocês não se descuidarem, vocês não fazerem por menos. É preciso pegar firme, ir adiante, porque a gente não pode parar, a gente precisa continuar. Na última aula que nós tivemos, foi no dia 14, nós falamos sobre estilos de vida. As várias situações que se criam, que nós criamos para viver o nosso próprio estilo. Claro que cada um tem seu estilo, mas tomando cuidado para não copiar aquilo que o outro passa para nós, que ele vive ou aparentemente vive. E a gente sabe que os artistas às vezes vendem um produto que na realidade não são eles assim, eles não são assim, melhor dizendo, na vida real. Então é preciso ter o cuidado quando a gente admira alguém, para não viver a vida da outra pessoa. Falamos isso aí, sobre ter cuidado sobre o estilo de vida, que é bacana sim, a gente tem o nosso estilo, mas não ser a outra pessoa e tentar viver do jeito que ela vive. Hoje nós vamos falar de relacionamentos. O que é relacionamento? Como se dá um relacionamento? E eu estou falando do relacionamento que eu vou explicar naturalmente, dando primeiro a definição de relacionamento. Diz assim: ato ou efeito de se relacionar, conviver com seus semelhantes, ligação afetiva, profissional, de amizade, ou seja, convivência. E a gente vai trabalhar um pouco essa temática aqui dentro da definição de relacionamento, para a gente começar a caminhar aí na matéria. Espero que você aproveite bastante e que seja importante para você. Bom, diz assim: ato ou efeito de se relacionar e de conviver com seus semelhantes. Ponto, vamos parar aí. Bom, já disse para vocês que nós não somos uma ilha, não podemos viver isolados, precisamos da companhia um do outro, precisamos do outro. Ninguém é totalmente independente, certo? Então vocês aí, adolescentes, 9º ano, estão aí começando, vamos dizer assim, como a minha mãe dizia, estão começando a vida, estão na fralda ainda. Os antigos tinham muito essas frases de efeito, né, da sabedoria popular, e eles não estavam enganados. Mas voltando aqui, você precisa se relacionar, e querendo ou não, você e eu, nós nos relacionamos com as pessoas. E o nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro lugar de convivência e relacionamento é a nossa casa. E eu já disse isso também. É na nossa casa que a gente vive esse momento, e alguns podem não concordar, mas eu digo que é o relacionamento mais importante que nós temos na vida, começa dentro da nossa casa. Que é lá que nós nascemos, é lá que nós crescemos, é lá que nós nos desenvolvemos. É lá, ou seja, é em nossas casas aonde o relacionamento acontece. Isso não tem jeito. Mãe fala, pai fala, irmão fala, tio fala, avô fala, você fala, todo mundo fala.
Claro que eu estou aqui devido às proporções, cada um mora em suas casas, mas eu estou generalizando porque a grande realidade é na família aonde os relacionamentos serão aprimorados, onde nós vamos aprender a cuidar um do outro. É na família aonde nosso temperamento será medido, como nós vamos tratar o outro, até porque nós também vamos ser tratados por outras pessoas. Então é importante nós estarmos atentos, e eu sempre volto à mesma questão, o mesmo assunto, que não vai ficar fora esse assunto nunca, que é os conceitos de convivência, de relacionamento, são os ensinamentos, isso que eu quero dizer, os ensinamentos que nós adquirimos com os nossos superiores, ou seja, pai, mãe e as pessoas mais próximas, os adultos, sabem mais do que a gente, têm mais experiência do que a gente, são com essas pessoas que nós passamos uma boa parte da nossa vida. Hoje você aí com 12, 13 anos, 14 anos, você necessariamente convive com a boa parte da sua família. E quando for crescendo, isso vai continuar. Que família é um bem e a gente não deve se desfazer dela nunca, porque é um vínculo que foi criado, e eu já disse também que a família é uma bênção, a família foi ordenada, foi criada por Deus. Então a família, com todos os desafios que tem, eu não gosto de chamar de problemas, eu gosto de chamar de desafios, mas ainda com os desafios que são eles que nos fazem crescer. Porque é na família, quando tem as conversas, as discordâncias, a concordância, ou seja, o diálogo, digamos assim. Mas é na família que nós aprendemos a conhecer as pessoas, como elas reagem a determinadas coisas, como elas fazem determinadas coisas, como elas chamam a atenção de pessoas, como elas se relacionam com vizinhos, às vezes com alguém do emprego quando está no telefone, enfim, é dentro de casa. Quando toca a campainha, quando chega alguém, quando o telefone toca, quando, enfim, e quando mistura, né? Todo mundo junto e misturado, quando acontece algum evento que é familiar, onde a maior parte, ou uma boa parte está presente, é aí. E aí? E a partir da família é que todo esse relacionamento de conviver com semelhantes, ele vai sendo aperfeiçoado. Vocês hoje, além da família, vocês já têm o quê? Colégio. Talvez alguns fazem cursos. Além do curso do colégio da família, vocês têm os vizinhos, os colegas. Então, olha só já quanta gente no hall de relacionamento de vocês. Mas pensa no colégio. Se vocês não souberem como se conduzir, como se comportar dentro da família, vocês terão dificuldade de se comportar em outros locais. Porque é a partir da base, ou seja, da família, que a gente vai direcionando nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, e nunca esquecendo que tanto em casa quanto na vizinhança, no curso, no colégio, na rua, seja em qualquer lugar, os outros são nossos semelhantes, são os nossos iguais, são os nossos próximos. Então, por isso que a definição é ato ou efeito de se relacionar. Olha que coisa bacana. Capacidade de manter relacionamento. Capacidade. Você tem capacidade para manter relacionamento? Pois é. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Dependendo, talvez é um pouco difícil manter relacionamento naquele dia. Sim, sim. Às vezes é difícil o diálogo, até dentro de casa. Mas deixa eu falar um negócio. Tem que partir de mim, tem que partir de você o esforço para que o diálogo não acabe, para que ele não deixe de acontecer. Percebeu? Porque, voltando aqui a casa é um local onde a gente volta sempre. Né?
Você vai para onde você for. Não, você volta para casa. Você vai pro shopping, volta para casa. Vai passear, volta para casa. Vai no cinema, volta para casa. Vai na rua, volta para casa. A nossa família, a nossa casa é o verdadeiro local de aprendizado em relacionamento. É a faculdade, né? É o curso superior de relacionamentos, é a família. Imagine uma sala de aula com inúmeros alunos. Imagine no colégio, no intervalo, com inúmeros alunos no intervalo. E você lá sendo mais um no meio dessa gente toda, aqueles que são mais próximos a você, aqueles que não são próximos, como é que acontece? Mas vamos falar aqui dos mais próximos. Talvez no seu relacionamento, até com aqueles que você tem mais amizade no colégio, talvez vai ter dia que você não está muito afim de conversa. Não é? É ou não é? Sim. Tem dias que a gente está assim. A gente não quer muita conversa. Por quê? Geralmente quando as pessoas olham pra gente e a gente não quer muito assunto naquele dia, eles logo associam que ia acontecer alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que realmente nós possamos, naquele dia, estar chateado. Pode ser que não tenha nada acontecido dia normal. Nós é que às vezes não estamos querendo muito bater papo. A gente quer se retirar, ficar mais no cantinho. Isso não é problema. Estou falando quando nós nos reunimos, quando nós vamos conversar, quando nós temos um diálogo com alguém, como acontece esse relacionamento. Como isso funciona? Uma coisa que a gente precisa saber é que relacionamento é via de mão dupla. Há sempre um encontro. Um vai e o outro vem. E quando a gente fala de relacionamento, é diálogo, eu já disse isso. E em um diálogo existem pessoas diferentes, existem criações diferentes, existem pensamentos diferentes. E aí é preciso que você e eu, que nós tenhamos cuidado em uma coisa importante, em não ter sempre a última palavra. E quando eu digo ter a última palavra, é no sentido de que eu sempre estou certo. Eu sempre tenho que ter razão, senão estraga tudo. É como uma comida muito boa que foi feita, que você gosta, mas o tempero fica exagerado no sal e você não tem condições de comer. Ou uma comida sem sal, que você também não consegue comer. Só que tem uma diferença. Em uma comida sem sal, você pode colocar o sal. Um arroz, um feijão, uma carne. Agora, quando a comida está salgada demais, você não tem como tirar mais o sal. Ela já está pronta. O que eu estou querendo dizer com isso? Em um diálogo temperado, equilibrado, é bacana. Todo mundo fala, todo mundo ouve. E eu não estou dizendo que você tem que concordar com outro colega. O que eu estou dizendo é que você tem que se respeitar. Quando há o diálogo com alguém, quando há o relacionamento com alguém, é preciso que um fale, o outro escute. Depois o outro fala e o outro escuta. A concordância. Não tem problema. Não concordei com o que você disse. Beleza, essa é a minha opinião, essa é a sua. Porque às vezes, com o nosso temperamento, se a gente não tiver cuidado, e a gente gosta de ter razão. E a gente sempre quer ter razão. E isso é perigoso. Porque além de desfazer a amizade, nos torna uma pessoa onde os outros não vão querer estar próximo a nós. Porque a grande realidade é que se tem as coisas boas, as pessoas ficam sabendo. Mas as coisas ruins, ou seja, as não boas, as pessoas também sabem. E Isaías não conversa com ele não, porque ele é destemperado quando ele não tem razão, ou quando ele acha que estão querendo se sobrepor a ele, ele não gosta, ele sempre é o dono da verdade, ele sempre quer ter razão, ele sempre está certo. Você gostaria de lidar com uma pessoa dessa? Não. Os outros também não gostam ou não gostariam de lidar com você, caso for o seu caso, que eu sei que não é o seu caso. Então, relacionar, manter relacionamentos, conviver
com os seus semelhantes é uma missão que é um desafio. E cá para nós, existem pessoas às vezes que, né, parece que elas têm a capacidade de tentar nos tirar do sério, é ou não é? Mas o problema, apesar delas trazerem problema, mas está em nós a capacidade de reagir ainda assim de maneira coerente. Porque senão fica uma mistura doida. Lembra da comida? Com tempero demais, sem tempero demais? Então nós temos que ser na medida certa. E isso nem sempre é fácil. Tem dias, como você mesmo disse, pô, hoje eu estou de boa. Mas tem dias que situações como essa, elas são extremamente complicadas. A gente vê às vezes alguns alunos, ai, eu não aguento mais aquele garoto, eu não aguento mais aquela garota. Ai, hoje eu não tô afim. Ah, não é? Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com qualquer um. Nós somos humanos. Eu não estou dizendo aqui que você é perfeito, que eu sou perfeito, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que dentro da convivência nós precisamos nos esforçar para ter um relacionamento bem com todos. A Bíblia diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos. E eu creio, essa é a minha opinião, que na maioria das vezes para ter paz com alguém depende da gente. Porque tem uma frase antiga, voltemos aos antigos: quando um não quer, dois não brigam. Se a gente tentar sempre evitar o choque, o confronto e de encontro ao outro, a gente não vai mais, ou melhor, nós vamos evitar ter atritos desnecessários. Porque às vezes o outro já vem de uma situação, assim, altamente estressante, estressada. Eu costumo dizer que quando alguém vem falar comigo, eu tenho que começar a pensar o seguinte: quem é ele? Como é a família dele? O que pode ter acontecido? Eu sempre busco pensar no outro, que talvez o modo dele falar comigo, talvez isso seja uma coisa que ele já vem arrastando há muito tempo. E aí tem uma hora, não estou dizendo que as pessoas têm que descarregar em cima da outra, não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a pessoa que vem para cima da gente, para cima num modo de falar, uma força de expressão, elas às vezes vêm porque elas já estão carregando mazelas, né, problemas, desafios há algum tempo. E aí precisa sempre ter um mais o quê? Mais equilibrado. Precisa ter alguém mais cordato. Precisa ter alguém mais tranquilo. Precisa ter alguém mais disciplinado, mais orientado, mais light, como vocês mesmo, como a gente costuma dizer, para que a gente consiga receber até uma carga, né, um pouco pesada, que não era nem para a gente receber, mas a gente se esforçar para entender, às vezes, onde não tem nada para entender, onde a vontade seria reagir da mesma medida, mas, pontinho, 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 quando nós saímos de casa, ou quando nós acordamos, melhor dizendo, e nós temos a preocupação de entregar os nossos momentos a Deus, e falar para Deus tomar conta das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos olhares, de tudo aquilo que nos envolve, e de cercar as pessoas que vão estar ao nosso redor de cuidado, nós vamos ter mais dificuldade em nos estressar. Nós vamos ter mais dificuldade, não é? Volto a dizer, não é que a gente não vai estressar, pode ser que aconteça, mas isso vai acontecer em menor quantidade. E quando acontece com menos força. Então é procurar entender o outro, e eu já disse aqui, aonde de repente não tem nada para se entender. Então relacionamento, né, a capacidade de manter esse relacionamento, de conviver com o seu semelhante, passa por essas situações. Porque diz aqui, é uma ligação afetiva, de afetividade. E afetividade não necessariamente porque o outro já fez alguma coisa por você, não é isso. É porque está no, vamos dizer assim,
Está no seu DNA o tratar as pessoas assim. Está na sua capacidade, no seu aprendizado, na convivência que você tem, naquilo que você já conseguiu colocar no seu cérebro, que você precisa ser uma pessoa afetiva. Você precisa ter afeto dentro de você, mesmo que às vezes, como eu disse, o outro vem com pedra na mão. Então, e essa afetividade ela passa por todos os ângulos. Começa dentro da sua casa, né, que é um relacionamento mais próximo, desafiador, onde você todo dia está convivendo com as mesmas pessoas, mas passa também, né, e diz aqui, profissional. Tem uma ligação afetiva também profissional. Você ainda não trabalha, faz o curso, mas assim, aqui no colégio já é a ponte. Vocês têm professores, várias das mais variadas matérias. Vocês têm aí alunos das mais variadas famílias, com os mais variados comportamentos. Né? Mas é preciso que você trate a todos. É preciso, repetindo aqui, que você trate a todos de maneira igual, sem discriminação, sendo cordato, ou seja, sendo agradável, sempre que depender de você. Eu costumo dizer que a gente dá o que a gente tem. E a gente pode pensar assim, mas eu vou ser sempre bobo. Não creio que ser agradável é ser bobo. Ser bobo não tem nada a ver com ser agradável, com procurar viver bem com todo mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser bobo é quando o outro está te fazendo de bobo e você está percebendo e você não toma atitude. Isso e agora, quando você vai se relacionar com o outro, no mesmo contexto que ele, aí é diferente. Aí você, eu, nós precisamos procurar conviver de maneira pacífica. Por quê? Porque isso é conviver. E é um grande desafio. Porque voltemos aqui ou continuamos no colégio. Amizade. Nós estamos em abril, estamos há um mês aí, né, vivendo de forma isolada, em certo sentido, não podendo vir ao colégio, respeitando, né, tudo que tem acontecido. Mas olha só, você convive com as mesmas pessoas durante um ano, de fevereiro a dezembro, geralmente. Olha quanto tempo. Você cria laços. Claro que cria mais com uns, menos com outros, mas você se relaciona durante esse tempo todo com muita gente, sem contar os amigos, os colegas que você já tem de turmas passadas, outros que você vai fazendo no intervalo, né? Você vai conhecendo nos intervalos, vão acontecendo no dia a dia, você vai conhecendo. Então, quando chega ao final do ano, você já conheceu muito mais gente, já teve um relacionamento com muito mais gente do que simplesmente aqueles que estão na sua sala, com 20 e tantos, 30, enfim. Você já chegou no final do ano e você já... E com esse fulano, e já conversei, e fizemos amizade, e não sei o que lá. Porque isso é relacionamento e isso é normal. Isso é natural. Por quê? Porque isso é uma regra básica, né, da gente saber lidar e conviver com o outro. Mas eu quero continuar aqui, claro, falando de relacionamento, mas eu quero falar para você agora, mudar um pouquinho o outro, quero ir para você. Como você se relaciona com você mesmo? Já parou para pensar nisso? Presta atenção. Você não poderá ter um relacionamento verdadeiro com ninguém se você não se gostar. Vou repetir. Você não vai conseguir ter um bom relacionamento com o outro se primeiro você não se conhecer, se você não se gostar, de você se amar. Você olhar para você, entender que você é um ser único, que Deus o fez único e que Ele ama tanto você
gosta de você, cuida de você como cuida do outro. Porque às vezes nós nos relacionamos com o outro, mas com a gente está totalmente satisfeito. Ah, eu queria ser fulano, eu queria ser do jeito que ele é. Não estou feliz com o cabelo, para aqueles que têm. Não estou feliz com as roupas que eu uso, não estou feliz com o meu penteado, não estou feliz com o meu nariz, não estou feliz com as minhas orelhas, não estou feliz com a minha boca, não estou feliz com o meu corpo. Ué, como é que é isso? E aí você não vive. Você é uma caricatura de uma pessoa. Porque você não consegue se relacionar com você mesmo. A grande verdade é quando você se olha no espelho, você precisa olhar e gostar do que vê. Eu gosto do que eu vejo. Sabe por quê? Porque mais preocupado do que você com você mesmo é Deus. Porque Ele cuida de você melhor do que você mesmo. Deus cuida de você melhor do que os seus pais cuidam. Então é preciso que você viva um relacionamento com você para viver um relacionamento com o próximo. E naturalmente você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes nós nos perdemos porque todas as orientações que nós precisamos para um bom relacionamento com a gente, com o outro, começa com Deus. Saber quem nós somos, por que Deus nos criou, com que finalidade Ele nos permitiu vir ao mundo, por que eu estou no mundo, por que eu vim nessa família, não é? Por que eu estou crescendo aqui, por que meu corpo está desenvolvendo assim? São perguntas que você até precisa entre aspas, né? Desde que você tenha essas dúvidas, se faça a pergunta, mas se perceba sendo amado por Deus. Que aí você vai ter toda a resposta que você precisa. Ele o fez assim porque Ele o quer assim. Porque independente do que você acha ou deixa de achar, você é extremamente importante para Deus e você precisa parar para pensar e ter certeza de que é assim. Senão você não vai conseguir ter um relacionamento, uma convivência saudável nem com você, muito menos com o outro. Então a pergunta é: quem é você? Você se conhece? Precisa se conhecer. Precisa saber. Se ainda não sabe, eu até acredito que você na 900 já não tenha mais dúvida nisso. Mas possa ser que você anda meio perdida por aí. Ah, meu Deus, tem crise e que não sei o que, blá 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 blá. Enfim, se você tem crise, procure fazer essa avaliação. Quanto Deus te ama, do quanto Ele se preocupa com você e de quanto você é importante para Ele. Você há de descobrir que você é sem igual, que não tem ninguém igual a você. Vamos seguir aqui. Tem uma frase que diz assim: conhecer-te a ti mesmo. E aí, só para a gente poder continuar caminhando, quando você se conhece a si mesmo, as portas se abrem. As coisas são facilitadas dentro de um relacionamento. Mas um outro lado da moeda, que a moeda tem dois lados. Há um perigo de que se você, por um acaso, não se perceber, você faz uma transferência e você começa a admirar a outra, a gostar de outro e se envolver emocionalmente, querendo viver a vida do outro. É? Porque isso pode acontecer. Não, você acha que a vida do outro, você nem conhece o outro, mas você acha que a vida do outro é uma maravilha. Você só conhece ele e, lamentavelmente, isso acontece mais do que você pensa, do que eu penso. E eu cito sempre esses exemplos de artista, atriz, atores, enfim. Às vezes são pessoas que, fora da tela, vivem uma outra realidade, uma realidade complicada. E são essas pessoas que nos influenciam e às vezes nós queremos ter a vida dela. Ei, não queira. Não queira ter a vida delas. Cada um tem a sua vida. Você é
você. Então você precisa se olhar e se gostar. Não transfira o sentimento de gostar de você para o outro, no sentido de querer levar a vida dela. Mas, assim, seja natural ao se avaliar. Por que eu digo seja natural ao se avaliar? Porque nós nos cobramos muito. E essa fase que vocês estão, há uma cobrança. Porque a própria mídia, televisão, revista, rádio, enfim, essas pessoas que invadem a nossa casa, quando a gente liga lá o botão da televisão, o controle de voz, enfim, hoje se liga a televisão de tudo quanto é jeito, a internet, quando a gente acessa, existem pessoas dizendo pra gente como a gente deve ser, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que comer, como a gente deve se arrumar, enfim, talvez dizendo até como a gente tem que dormir. E aí quando você vai se avaliar, você vai colocar o outro como padrão. Mas quem disse que o outro é padrão para você? Mas a gente acaba, porque fulano ele faz isso, ele faz aquilo. Bom, se é bom para o outro, parabéns para ele. Se é bom para fulano, se é bom para ciclano, se é bom, seja lá para quem for, que bom. Mas para você é bom. É uma avaliação que você precisa fazer assim muito natural, muito tranquila, sem já fazer, mas tipo assim, eu vou fazer, mas já sei. Não, não é isso. Não é isso. É você fazer sabendo que. Mas, antes de falar o saber porquê, vamos pensar que suponhamos que você até saiba que outro tem muito dinheiro, dinheiro que você gostaria de ter, eu também, mas a gente não tem, enfim. E aí? Isso garante que ele tem uma vida melhor do que a sua? Porque eu já disse aqui, às vezes as pessoas vivem de aparência, mesmo tendo muitos bens materiais, sendo cercado de amigos, de pessoas. Isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa é feliz. Então, assim, quando você se olhar, quando você se contemplar, digamos assim, seja muito natural, não cobre demais de você. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira ser aquilo que o outro é. Cada um com o seu, cada um. Porque às vezes nós somos condescendentes. O que é essa palavra que quer dizer condescendente? É ceder aos desejos e vontade de outros. Então, assim, num relacionamento, cuidado, porque relacionamento, como eu disse, ele é uma via de mão dupla. Então, você pode, nesse relacionamento também, além de viver a vida do outro, você só faz o que o outro quer que você faça. Mas o relacionamento tem que ser assim? Se é mão dupla, não pode só um ter razão, não pode, eu disse lá no início, não pode ser só um falar, não pode só um direcionar, não pode só um. Tem que ser assim, ou seja, ser do jeito que ele quer. Eu citei, não sei em que aula, não sei em que turma mais, mas eu falei, por exemplo, né, de quando você sai, um exemplo, você vai sair com um amigo ou com alguns colegas, vão num restaurante, um exemplo, no shopping. Só um exemplo aqui de muitos outros. Bom, lá tem restaurantes variados com os diversos tipos de comida. Bom, suponhamos, e no grupo sempre tem um ou dois, dependendo do grupo, que se sobressai ao outro, é aquele que tem a opinião mais firme, digamos assim, enfim, que vocês outros costumam seguir mais a direção deles por coerência. Porque seguir a orientação de pessoas não é nada demais quando elas são coerentes e certeiras. Então, mas suponhamos que nesse dia eles querem impor você a comer alguma coisa que você não goste. Ou que naquele dia você não quer comer. Como é que é isso? Você vai aceitar? Ou você vai falar não? Não, com muita naturalidade. Ah, mas você não gosta? Gosta. Então por que quer comer? Porque hoje eu não quero. Ou pior ainda, às vezes são coisas que você não gosta e o outro gosta. Você fala, pô, come aí.
lamentavelmente, algumas pessoas acabam fazendo porque o outro que o influencia faz. Então, para agradar ele e outros, essa pessoa acaba fazendo isso. Então, o que acontece? Isso é uma questão de personalidade. A pessoa ela perde a personalidade, ela perde a identidade, porque ele não está sendo ela. Tá todo mundo, né? Ou seja, a maioria está comendo a comida feliz, porque queriam aquilo mesmo, mas você não está. Porque você queria uma outra coisa. Mas já que todo mundo, você não é todo mundo. Mas você pode até entrar na situação, como eu também, de querer agradar pessoas em determinadas situações e nós nos descaracterizarmos, deixarmos de ser nós mesmos. E aí isso é ruim. Isso é ruim porque de uma outra situação pode acontecer e você vai cedendo de novo. Daqui a pouco você não tem mais como voltar atrás. Você vai continuar fazendo parte desse grupo e vai fazer tudo o que eles quiserem que você faça. E isso é perigoso. Porque pode ser, e quem garante que em uma determinada situação esse grupo não vai querer fazer coisas que não é lícito fazer. Quem garante? Claro que eu parto, né, do princípio, como a gente diz, que se você tiver pessoas que fazem coisa errada, você nem vai querer andar com eles, isso é fato. Mas eu estou supondo aqui, né, que geralmente uma pessoa que tem muita ascendência sobre você, ele pode te conduzir de uma maneira, pode te conduzir de outra. Pode levar você sempre a coisas lógicas, tranquilas e boas, mas em um determinado momento pode ser que funde a cabeça. Então, para isso, quando acontecer isso, você precisa ser você mesmo, falando, não quero, e pronto. Que na verdade quem se preocupa com você jamais vai querer obrigá-lo a fazer coisas que você não quer. Quando a gente não tem consciência de quando nós somos bebês, os pais têm que nos dar coisa mesmo, a gente não querendo, que é importante para a gente. Tomar remédio, por exemplo, comer determinados tipos de comida. Não estou falando disso. Estou falando na situação onde você se encontra, onde você já é consciente, você pensa, você é inteligente, você sabe muito bem quando as pessoas estão querendo a sua amizade, quando eles estão querendo se aproximar de você por alguns outros interesses. Portanto, não é a vontade do outro, é a sua vontade. O compartilhar das ideias, mas cada um respeitando a ideia ou as ideias do outro. E isso vale, né, em todas as áreas. Falar a verdade, ser você mesmo. Olha o que nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Vou ler aqui, Mateus, do Evangelho, capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Quero chamar sua atenção para o sim, sim e o não, não. Isso é ser você, isso é ser coerente, isso é não concordar com tudo. Isso é falar a verdade, é ser sincero com a pessoa, mesmo que ele não goste. Porque a sua preocupação não deve ser agradar ao outro. Se vai contra os seus princípios, contra os seus costumes, contra a sua moral, não ceda. Porque em seus relacionamentos, né, hoje você está no 9º ano, está no ensino fundamental, amanhã você está no médio, depois da manhã você está na faculdade. E aí, como é que vai ser? E quando você chega numa idade adulta, independente, vai trabalhar, os seus pais não vão mais poder tomar a decisão por você. Então tem que aprender agora. Tem que fortalecer o caráter agora. Tem que viver um relacionamento saudável agora. Tem que começar a falar sim agora e não agora. Não gosto. Sim, concordo. Mas não porque o outro está falando, mas porque você decidiu, pensou, raciocinou e viu que é assim. Por isso por isso o relacionamento saudável, ele é
É como a própria palavra diz, saudável, ele agrada a todo mundo. Quando eu digo agrada a todo mundo, as pessoas que convivem com você e que verdadeiramente são seus amigos, suas amigas e gostam de você. Claro que quando eu falo assim, não é falar a verdade de qualquer jeito, não, doa quem doa, eu falo, não é nada disso. Ser sincero, cordato, tranquilo, sabendo que você é único, Deus o fez assim, estou repetindo para ficar bem gravado, e que você, para ser amado, para ser aceito, não precisa se comportar como outro quer que você se comporte, mas você precisa se comportar do jeito que o seu caráter direciona você, de acordo com o ensinamento dos seus pais. Até a próxima, tchauzinho.